Pastora Francisca é uma pastora que ela trabalha mais na itinerância. Ela prega em muitas igrejas paulistas. E ela pode também falar um pouco para a gente sobre essa linha de quem trabalha na itinerância. Qual é o sentido disso, pastora? Porque, geralmente, nós, quando pensamos em pastoreio, pensamos em uma igreja local, em cuidar de um povo, em direcionar pessoas. Como funciona isso, pastora Francisca? Explica para a gente como funciona essa questão de pastor itinerante. Vamos partir do princípio que pastor é pastor, não é? Nós temos um chamado, nós cremos que temos um chamado, né? E através desta proposta que vem de Deus para o nosso entendimento, para o nosso coração, nós recebemos também uma visão, não é? Daquilo que é a nossa função ministerial, não é? Então, apesar de eu não ser pastora local, né, de ficar ali cuidando, ter uma igreja, um ministério aberto para cuidar das ovelhas, meus pastores fazem isso, mas a gente tem uma preocupação que ela é fundamental e ela tem que ser característica do nosso chamado, é amar as pessoas, não é? Então, independentemente, eu creio que no meu caso, que sou pastor itinerante, é até muito mais, a gente exercita muito mais isso, esse sentimento ou essa ideia que vem de Jesus de amar uns aos outros, né, como mandamento, como proposta de vida. Porque nós andamos muito, conhecemos muitos ministérios, não é? Então, atuamos na pregação em vários ministérios, totalmente um diferente do outro, e o que importa é que a gente já tenha o entendimento do reino de Deus. Então, não importa o estilo denominacional, não é? Cada ministério, cada pastor, ele segue um tipo, o seu próprio estilo, não é? Então, basta que a gente venha se respeitar como povo de Deus. E, a partir disso, o Senhor, eu creio, faz a obra. Sempre a gente tem que se lembrar que a igreja é do Senhor Jesus Cristo, não é? E, a partir do momento que Ele deu a vida pelo seu povo, ou seja, Ele deu a vida por todos, por todo ser humano. Porém, aquele que nele crê, não é? Recebe esses direitos, esses benefícios, não é? Então, a partir do momento que Jesus fez isso, então nós temos apenas que gerenciar o reino, né? Gerenciar a proposta de Deus, cada um no seu chamado. Amém? A Bíblia diz o seguinte, em Mateus 25, versículo 1. Então, o reino dos céus será semelhante às 10 virgens, que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Isso aqui fala das 10 virgens, né? As prudentes e as nércias. E, pastor Mário, como que você consegue, com a igreja crescendo, e como que você consegue acompanhar essa evolução no tratamento de pecado? Falhas, né? Às vezes as pessoas comentam muito assim, mas aquela igreja ali tem a porta larga, o pessoal anda de qualquer forma. Pessoal ali, tem razão daquela igreja está cheia. Está cheia, sabe por quê? Porque ela está inchada, mas está cheia de pecado, cheia de gente prostituindo, cheia de gente se drogando, cheia de adultério. Como que você consegue lidar com esse problema, pastor Mário? Como que você consegue resolver essa questão dentro da sua igreja sem conseguir ferir os princípios da Bíblia, mas também não perdendo a essência, para não conseguir perder as pessoas? Sim, porque quando lidar com determinados tipos de situações, nós temos que ter muito jogo de cintura para lidar com algumas pessoas e com determinados tipos de problema. Então, tem pessoas que se chocam, no tratamento elas se chocam, aí querem sair, querem se afastar da igreja. Como que faz isso? Olha só, nós como pastores, não sei, meus colegas, eu atendo um gabinete toda terça e quinta-feira o dia inteiro. Eu cuido da minha igreja e ainda prego fora. Graças a Deus. E se tem uma coisa que eu me preocupo, é ferir os princípios da Bíblia. Eu hoje tenho uma igreja revolucionária, eu saio das 4 paredes, eu tenho vários projetos, mas eu nunca feri os princípios da Bíblia. Pelo contrário, tudo que eu faço eu procuro ver na Bíblia. E algo interessante, que os discípulos que caminharam com Jesus, que Jesus pegou cada um pelas mãos, produziram muito menos do que Paulo.
Paulo deixou 13 cartas para nós escritas, os demais não conseguiram isso. Porque Paulo, ele tinha uma visão. Onde ele chegava, ele observava a dificuldade das pessoas, ele chegava às pessoas e ele ministrava de maneira diferenciada fora, e com isso ele conquistava as pessoas e mostrava para as pessoas o pecado delas, de forma que não feria elas. E elas pegavam seus livros de feitiçaria e iam para a praça queimar, por quê? Porque ele falava de Deus e quem convence o pecador do pecado é o Espírito Santo. Então, na nossa igreja, por exemplo, eu tenho palestra para casais, trabalhamos com casados para sempre, já formei acho que a 16ª turma, ou 17ª. Eu trabalho com curso de noivos, tudo isso trata de pecado. Na minha igreja, por exemplo, eu não faço casamento se não fizer curso de noivos. Já é uma forma de eu tratar o pecado. Eu tenho também curso para namoro. Aí eu tenho palestra para os casais que eu dou uma vez por semana, eu mesmo que dou com a minha esposa, porque eu conheço o meu rebanho. Então nós trabalhamos com encontro de casais durante o ano também. Eu promovo encontro num lugar muito bonito, muito bacana. Como também na igreja a gente trata na questão de psicanálise. Na nossa igreja tem 3 coaches formados para tratar na área de finanças. Porque hoje, por exemplo, de 100% das pessoas que estão na igreja, 80% dos problemas são emocionais e financeiros. Não são problemas de ordem espiritual. De ordem espiritual são 20% só que o pastor atende. Então, na minha igreja eu tenho uma estratégia. O problema é de ordem emocional? Então vamos tratar o emocional. O problema é de ordem financeira? Então vamos tratar o financeiro. Hoje a maioria dos casamentos estão terminando por causa de finanças. Aí nós temos o curso CRAU, que fala sobre finanças. Então eu estou sempre buscando algo para tratar pecado, que nem agora eu estou formando a 4ª turma de homem ao máximo e mulher única. Eu trato com os homens e a minha esposa com as mulheres. São 13 lições. Ali trata, você é um sacerdote? Então qual a sua posição sacerdote? Aí a minha esposa trata, você é uma mulher sábia? Qual a sua posição de mulher sábia? Então ali o pau quebra no momento do discipulado para tratar pecado. Então com isso nós conseguimos formar uma liderança comprometida com a palavra, uma liderança comprometida com o amor de Deus para abraçar as pessoas. Porque se a pessoa está ferida, ela não vai vir até você, você tem que ter uma estratégia para chegar até ela. Então a cada dia nós trabalhamos essa área e tem dado certo. Nós atendemos pessoas com traumas de infância. Não é espiritual. Nós tratamos pessoas com bloqueios de memória. Nós tratamos pessoas com limitações comportamentais. Pessoas com ansiedade. Então essas pessoas, elas acabam sendo livres daquele problema e acabam se envolvendo no espiritual. Por exemplo, eu faço um retiro de carnaval todo ano, porque a minha cidade, ela reúne aí 90 mil pessoas na ilha de Guriri. Você sabe como é que é. E nós, como igreja, saímos às ruas orando e clamando. Já vai para 2 anos que não tem mais carnaval em Guriri. Tem um povo na rua agora evangelizando e daqui a pouco nós vamos chegar em lugares mais altos ainda. Porque eu acredito que a igreja ela tem um poder de revolucionar. Aonde a igreja chega, eu coloquei aqui, eu acho que é até importante passar isso aqui, aonde a igreja chega, a queda no índice de criminalidade. Aonde a igreja chega, tem que haver queda do número de usuários de droga. Aonde a igreja chega, tem que haver queda do número de separação de família, de divórcio. Aonde a igreja chega, tem que haver a queda do número de pessoas em depressão. E também tem que haver a diminuição de homicídio e suicídio. Por quê? A igreja está ali para levar a vida. A igreja está ali para salgar, para temperar a sua comunidade. Então, onde a igreja não salga, o outro atua. Então, nós temos trabalhado dessa forma, não temos ferido o princípio bíblico, eu me preocupo muito com isso. E hoje eu estou até aqui falando, eu sempre gosto de andar com alguém do meu lado. É um dos meus líderes que está aqui. Então, eu estou falando daquilo que eu tenho, daquilo que eu sou e daquilo que eu faço. Então, Deus tem nos abençoado. Não firo de forma alguma a Bíblia. Eu vivo a Bíblia, eu respeito a Bíblia. E o dia que não for para mim viver a Bíblia, eu deixo de ser um sacerdote. Até aqui o Senhor tem nos abençoado, Cátia. E quando fala das 10 virgens aí, 5 perderam a essência. Perderam a coragem de caminhar, perderam a coragem de ir atrás, perderam a coragem de sair em busca. Mas as outras 5 não. Elas estavam preparadas com a botijinha cheia de azeite. Então a gente se prepara, se equipa. O meu nome é trabalho, meu sobrenome é hora extra. Pastor Heloísio, Timóteo 2, versículo 1 diz o seguinte: e sobrevirão tempos penosos, de que os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos. Como que se lida com essa questão lá na Igreja Presbiteriana Renovada, na sua visão?
Como que você lida com esse tipo de situação, com a situação com pecado, com tratamento na sua ovelha, quando cai, quando peca? Como eu direciono a pergunta para o pastor Mário, às vezes as pessoas confundem e dizem, aquela igreja está lotada, está cheia, mas é porque lá pode tudo. E eu não posso nada, então o povo não se aproxima muito daqui, porque aqui é a coisa mais difícil, mais embaixo. O problema a gente trata de uma outra forma. O que o senhor nos diz disso? Kátia, eu entendo que cada igreja tem um direcionamento. Né? Uma pastora disse ali, se for falar particularmente da Presbiteriana Renovada, nós temos um código de disciplinas, que quando o membro entra lá, nós trabalhamos também com discipulado e prevenção, nós pregamos, ensinamos, nós temos curso para batismo. Então, a pessoa, quando ela vai entrar para a igreja, primeiro ela passa pelo curso de batismo, para depois ser batizado. A gente não batiza só por emoção. Né? A pessoa está no culto, quer ser batizado. Não é assim. Então, a gente tem esse trabalho. A nossa igreja trabalha dessa forma. Outras igrejas, às vezes, a pessoa se emocionou no culto, está vendo um batismo e quer batizar ali em cima da hora, às vezes sem compreender a transformação, sem compreender aquela questão. Né? E, às vezes, até usando o texto bíblico, né, de Atos 8, quando Filipe é levado até o eunuco de Candace ali, e tal, a água está aqui, né? O que me impede de ser batizado? Só que as pessoas esquecem que aquele camarada ele era convertido ao judaísmo. Praticamente, ele já tinha o segmento, estava indo a Jerusalém para adorar. A diferença do cristianismo, né, e o judaísmo é a questão da lei. Né? Hoje é graça. Certo? Então, nós trabalhamos com esse código de disciplina. Então, as pessoas sabem que se ela fizer alguma coisa fora dos parâmetros bíblicos, ela vai ser chamada para uma conversa, vai ser trabalhada. Se houver arrependimento da parte dela, se ela foi um vacilo, se ela caiu por algum vacilo na vida, mas se ela está arrependida e quer se levantar, nós estamos ali para ajudar a se levantar. Nós vamos estar trabalhando, tratando, orando com ela, buscando os recursos, ajudas necessárias, psicológicas, que for necessário para que ela permaneça na presença de Deus. Certo? Mas se a pessoa não quiser também, não tem como você ficar com uma pessoa que está dando um mau testemunho, que não quer mudar de vida, que não quer ser transformado, vai ser incompatível com o evangelho que a gente prega. Então, nós trabalhamos isso. Infelizmente, a Bíblia já está se cumprindo, né? Graças a Deus por isso. Porque isso aí já acontece em todos os parâmetros. Agora, cada igreja trabalha de uma forma, então a gente não pode generalizar. Né? Eu, por exemplo, eu tenho um presbitério, como você disse, tenho uma nacional, e a gente segue um curso. Né? O pastor tem a convenção, né? Sei lá, a igreja convencionada, então tem certos princípios que a gente precisa manter. Né? Só que hoje, né, não era como antigamente. Antigamente não houve uma época em que as igrejas excluíam as pessoas por qualquer motivo. Então, hoje, as pessoas são trabalhadas, são ensinadas, tenta se recuperar de todas as formas. N chance, só não fica na presença de Deus quem não quer. Né? Mas, assim, nós não podemos fechar os olhos para o pecado. Nós não podemos passar a mão, porque pecado é pecado. E, diante de Deus, a Bíblia diz que a pessoa que não se arrepende, ela não vai entrar no reino dos céus. A Bíblia diz isso. Né? Os mentirosos, os blasfemos e tal, e coisa mais, não vão entrar. Então, a gente não pode tampar o sol com a peneira, dizer, não, vem como você está, fica como você está, não largue seus vícios, continue fazendo as coisas erradas que você vai estar lá. Então, nós estaremos mentindo e seríamos hipócritas. Né? Então, se nós estamos pregando uma vida diferenciada, lógico, contextualizado, hoje o mundo é outro, igual o pastor disse, nós temos tecnologias e tudo, mas tudo tem que ser usado para o nosso bem, e não levando as pessoas para o mal. Pastor Samuel, vou fazer uma pergunta meio complicada, talvez, mas o povo quer saber. Então, nós temos que, né, ir junto e perguntar. As pessoas dizem, né, o povo lá fora diz, eu acho que a Igreja Batista é uma igreja mais suave, uma igreja mais leve. Outros dizem assim, porque eles são mais tradicionais, então eles não têm aquele negócio, Deus me falou no sonho, Deus me revelou. Então, a Igreja Batista é uma igreja mais suave, uma igreja que a gente consegue se manter lá com mais suavidade, com mais jeitinho brasileiro. O que você diz para a gente, para o programa Falando do Reino, pastor Samuel, sobre isso, na sua visão, dentro da visão batista nacional? Kátia,
eu só posso falar da primeira igreja batista de Conceição da Barra, a qual eu sou pastor. Eu só posso falar da minha maneira de pensar, dos meus princípios. O que eu entendo, e que quem conhece a minha igreja e visita a minha igreja, e quem me conhece, sabe que o meu princípio ele é bíblico. E quando eu falo bíblico, eu falo o seguinte, olha, o amor de Cristo constrange. O amor constrange. Quando há pecado, quando o amor existe, ele naturalmente vai sair. Não precisa força e nem violência. A pessoa, quando ela está em pecado e ela recebe com baque o amor, ou ela se rende ou ela sai. Eu entendo a palavra desta maneira. Eu vejo Jesus agindo assim, é desta maneira. O que eu deixo para as igrejas onde eu fui pastor, e a primeira igreja batista, e a igreja batista Betel, que eu também estou lá ajudando, é que a igreja precisa aprender a amar o pecador. E quando ele pecar, ele continua sendo amado. E se ama não jogando pedra. Se ama não julgando. Se ama não sentindo superior a ela. E a pessoa, quando está no chão, ela quer olhar para cima e ver um olhar de amor. E ela é constrangida. Jesus disse para a mulher, eu não te condeno. Vai embora. Segue sua vida. Mas não peque mais não. É um princípio que eu tenho de 29 anos de vida cristã, 19 anos de púlpito. E as minhas ovelhas, desde Canidé de São Francisco, Retirolândia, Valente, Coribe, Santa Maria da Vitória, Cafarnaum, todas essas igrejas. Hoje, a Conceição da Barra, todos que me conhecem sabem que eu tenho este princípio. Nós precisamos ensinar as pessoas a amar com o amor de Cristo. Se entendem que nós aderimos à liberdade, que as pessoas podem ou não podem, não cabe a mim julgá-las. Mas quando elas entram na igreja que eu sou pastor, elas vão sempre me ouvir. E elas vão ver, através da minha vida, que eu não estou ali para julgar, mas apenas para amar as pessoas. E quando elas estenderem as mãos, elas vão ter as minhas também. E eu quero que as minhas ovelhas aprendam isso. A não apontar, mas estender as mãos. Porque é tudo isso que as pessoas precisam no momento que elas estão no chão. De mãos estendidas. E é dessa maneira como eu, como pastor, entendo que o Senhor me deu como missão para ensinar a igreja.